Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Pedro Esteves. Olá, Luís. Temos estado a estudar a Epístola de Paulo aos Efésios e hoje começamos a segunda parte deste livro de Paulo aos Efésios. Tivemos a oportunidade de ver o papel da Igreja no último episódio, diz-nos o versículo 10 do capítulo 3, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Este capítulo anterior, do capítulo 3, ele termina que a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém. No episódio de hoje vamos ver a forma como Paulo ele utiliza a imagem do corpo humano para trazer uma grande lição espiritual. Ele foca o corpo da Igreja, ou seja, a Igreja como o corpo de Cristo, e através desta como cada elemento do corpo, cada membro, com as suas capacidades, os seus dons, mas também as suas funções diferentes, eles contribuem para o desenvolvimento, o crescimento da sua Igreja do corpo de Cristo. Assim, ao olharmos para o texto, nós podemos começar por dizer que do versículo 1 ao 6, vamos ver Paulo a pedir aos crentes para alimentarem a unidade do Espírito. Tem que haver um esforço constante, tem que haver uma intencionalidade para que nós estejamos unidos uns aos outros. Do 7 ao 10 vemos como Paulo nos apresenta Jesus vitorioso, que não só apenas elege, mas acaba por empoderar, trazer dons, capacitar pessoas para liderarem a sua igreja, para cumprir a missão que ela lhe traz. E por fim, do versículo 1 ao 16, como é que elas, as pessoas, juntamente com os outros membros da igreja, eles vão contribuir não apenas para a saúde, mas para o próprio desenvolvimento do corpo e a contribuição para aquilo que é a missão que Deus traz à igreja e a cada um de nós. Pedro, bom dia. Como estás, Luís? Prazer voltarmos aqui a estar juntos para estudar a Palavra de Deus. Capítulo 4 de Efésios é um capítulo extraordinário. Curiosamente, quando tínhamos estado aqui juntos já umas semanas atrás, nos primeiros episódios mesmo desta temporada, recordo-me que, como estávamos ali a introduzir, cada um de nós teve a oportunidade de falar de alguns daqueles versículos, ou pelo menos porções deste livro que para nós são especiais. E na altura eu citei precisamente o capítulo 4, como sendo um dos capítulos que mais gosto de estudar, não apenas o livro de Efésios, é um capítulo que eu estudo há muito tempo, portanto para mim é uma grande oportunidade podermos estar aqui a conversar um pouco sobre este capítulo, particularmente porque eu considero que ele coloca diante de nós alguns dos fundamentos principais, dos pilares para entender a Igreja, o conceito de Igreja e a prática da Igreja. A teologia de Paulo sobre a Igreja é muito rica. Sim. Muito rica. Praticamente ela está espalhada ao longo de todas as suas cartas, não é? Efésios será uma das mais importantes cartas para compreender esse pensamento. E, em grande medida, podemos dizer que a Igreja Cristã, a sua organização, a estrutura na qual a Igreja Cristã está organizada e opera, obviamente que, em grande medida, fundamenta-se na teologia de Paulo, uma vez que não só ele escreveu muito sobre isso, como também foi o que escreveu mais, não é? Isso deu-lhe uma oportunidade de ter uma visão de igreja bastante mais vasta. Ora, a carta aos Efésios, de facto, aí tem um papel absolutamente central na compreensão de Paulo e, portanto, na nossa compreensão sobre por que existe a igreja, qual é o propósito que a igreja cumpre na Terra e como é que nós, crentes, membros da igreja, somos chamados a construí-la. Todas estas dimensões, em certo sentido, estão bastante bem condensadas no capítulo 4. E por isso parece-me que falar, neste caso, obviamente que a unidade da fé é mais ou menos o tema central do capítulo, mas há mais 2 ou 3 temas que são absolutamente centrais na carta, mas como dizia, mais do que na carta aos Efésios, são mesmo temas centrais para compreender o que é hoje a Igreja. Ok. Talvez possamos começar aqui precisamente por focar a nossa atenção um pouco no princípio, no primeiro versículo, e num verbo que aqui é utilizado. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno
da vocação com que foste chamados. E é muito interessante a utilização deste verbo, porque o verbo andar, nós sabemos que, biblicamente, é um verbo muito poderoso. Conseguimos recuar até ao tempo de Enoque, por exemplo, Que andava com Deus. não é? Esse homem quase misterioso, não é? Enoque é um personagem muito interessante na Bíblia porque é quase misterioso, não é? É um personagem que nós sabemos que Deus levou para si e, portanto, está nessa muito, muito exclusiva lista de homens que foram como que primícias, anteciparam, ou Deus antecipou neles aquilo que vai fazer no fim da história deste planeta, na volta do Senhor Jesus e na eternidade, ou seja, levando-os para a sua presença e tendo eles o privilégio de hoje viver já como redimidos, como salvos. E nós sabemos que Enoque é um desses casos e é por isso que nós temos pouca biografia de Enoque, não é propriamente para falarmos agora dele, mas nós sabemos que aquela frase-chave é que Enoque andou com Deus. Esta ideia de andar, que é uma ideia que implica ao mesmo tempo progressão, movimento e maturidade, tudo isto são conceitos obviamente biblicamente muito importantes. A construção da maturidade é uma coisa chave para entender, aliás, a perfeição cristã está muito ligada à ideia de maturidade. E a maturidade é uma coisa que se conquista andando, progredindo. Sim. É curioso que essa visão de andar, e este andar com Deus, ou até falando aqui de Enoque, faz todo o sentido essa maturidade que tu abordas, no sentido em que quando nós andamos com alguém, não apenas nós caminharmos, é nós estarmos ao lado de acompanharmos, não é? E creio que é nesse sentido que também acontece a maturidade espiritual, não é? Enoque andou com Deus e já não era. Paulo convida-nos já a andar, ele roga-nos, e este é um pedido intencional, profundo, não é? Para nós andarmos, não é? Ou seja, termos o cuidado de caminhar, crescer, amadurecer, acompanhar, não é? É. E esses verbos que implicam ações contínuas são muito importantes para compreender a caminhada cristã. Porque trata-se de uma caminhada, né? E estes verbos que implicam, de facto, esta ideia de que é uma coisa que não acontece no momento, está a acontecer. Por isso é que a vida cristã, na verdade, é um estilo de vida. É uma forma. É uma forma de estar. Sim. É por isso que a ideia de caminhar, de andar, concentra muito bem esta visão de uma postura na vida, uma atitude permanente. Não são episódios. Não são eventos. Sejamos honestos. Sim. A vida cristã, se formos até para o que se tornou muito, em grande medida, a tradição cristã, são eventos. Da maior parte dos cristãos, se quisermos olhar assim de uma forma muito genérica, e nós vamos perceber, se fizéssemos aqui um inquérito nos muitos milhões de cristãos, de pessoas que se dizem cristãs, em Portugal, por exemplo, nós veríamos que a maior parte das pessoas que se afirmam cristãs, a sua vida cristã está essencialmente ligada a eventos. A pessoa batizou os filhos, para aqueles que batizam as crianças em pequenas, por exemplo, ou num casamento vai à igreja, não é? Ou numa festa espiritual, episodicamente, e depois ainda podíamos juntar a isto aqueles que frequentam a igreja com mais regularidade, que podem ir todos os sábados à igreja. Para alguns cristãos é todos os domingos, ou há alguns domingos que a vão. Repara, em qualquer um destes cenários, seja muito episódico, só em grandes festas ou rituais, ou seja, quem tem um ritual mais frequente, se a vida cristã e a nossa relação com Deus, se quisermos dizer de outra maneira, se ela se resumir a episódios litúrgicos, nós percebemos que isso não é andar com Deus. Isso é ter um encontro de vez em quando com Deus. Claro. E então a ideia de caminhar com Ele é uma ideia relacional. É um processo. É um processo. Nós estamos numa relação com Ele. Caminhamos com Deus. Por isso o apóstolo começa com este apelo de que cada crente deve andar de uma forma digna, tendo em conta o chamado que recebeu. E portanto esta nota de abertura,
obviamente que ela é muito relevante. Pedro, quando que nós vemos esse andar do modo digno, é curioso que Paulo logo a seguir diz assim, da vocação a que fostes chamados. E aqui quando nós vamos ao original, a palavra no original vocação, no grego, ela transmite um chamado, um convite. É como, era muito utilizado no mundo antigo como um convite para um banquete para o qual nós tínhamos que nos apetrechar, preparar com muito zelo. Daí ele diz que esse andar, esse processo de caminhar ao lado, da forma como nós fomos chamados para isso, nós temos que ter o cuidado de sermos, como é que eu ia dizer? Nós sermos Genuínos, genuínos, verdadeiros. verdadeiros, honestos, íntegros, era a palavra que eu procurava. Nós sermos íntegros, não é? Eh, Porque, como tu dizes assim, há 1 milhão ou milhões de questões que podíamos colocar a questão, e se calhar a fé não passa de um evento, quando na verdade é um processo, é um percurso, é um andar com, é um crescer, um desenvolvimento. E Paulo aqui, este convite dele, acaba por ser um convite, ser um rogo, um apelo forte para que nós sejamos conscientes das decisões que nós tomamos e o que é que elas implicam também. E é isso que vai abrir logo a seguir, neste sentido, o resto deste texto, não é? É, esta ideia de dignidade na vocação, obviamente que é um conceito realmente muito importante. Talvez nós pudéssemos nos centrar já nesta ideia, que obviamente é uma ideia central em Paulo, que é a ideia da vocação e do chamado. É muito interessante porque a vocação é alguma coisa que vem da parte de Deus. Uhum. Por isso é que é um apelo, é um convite. A vocação é uma experiência individual, profundamente individual, feita a cada homem e mulher, a cada crente, mas que é um desígnio de Deus. Não são os homens que podem dar vocações. As vocações não estão na capacidade dos seres humanos distribuírem. É uma prerrogativa divina. Por isso é que o apóstolo diz que nós devemos andar como é digno da vocação, porque a vocação é alguma coisa da mais elevada santidade. A vocação é alguma coisa que merece enorme reverência, porque vem de Deus. Nós sabemos que vocação tem a ver precisamente com a ideia de ouvir alguma coisa, de receber alguma coisa. E, portanto, quando nós recebemos uma vocação da parte de Deus, significa que é um chamado solene. É por isso que é preciso andar ou ser digno desse chamado, porque não é uma coisa que tenha origem em nós. Tudo o que tem origem em nós, normalmente não tem tanta dignidade, É mesmo, verdade. mesmo que nos possamos esforçar. Agora, o que tem origem em Deus, de facto, é santo, é puro, é separado. Não se mistura, não é secular, não é mundano. São tudo mais ou menos sinónimos. A vocação é, de facto, alguma coisa absolutamente divina. E nós temos a honra, esta alegria profunda de receber da parte de Deus uma vocação, que é recebermos um desígnio. É interessante porque hoje fala-se de vocação em muitas outras áreas da vida. Normalmente, em termos profissionais, Sim. fala-se muito de que pessoas têm certas carreiras que são vocações. Já a pessoa não faz aquele trabalho só porque tem Para que, ter um tem salário. que sobreviver, tem que ter um salário, e não há nenhuma indignidade nisso. Não é? Quantas pessoas não fazem trabalhos e não vão dizer que têm uma vocação? Foram as oportunidades, foram as circunstâncias da vida e contribuem para o bem da sociedade. Uma pessoa que está numa fábrica, por exemplo, que faz um trabalho muitas vezes até repetitivo, que está ali diariamente a repetir a mesma função ou o mesmo gesto, a pessoa pode não sentir uma vocação naquele trabalho em particular, porque as circunstâncias o ditaram e há dignidade nisso, porque o que ela está a fazer é muito útil para que todos possamos viver. Mas depois sabemos que há certas carreiras, especialmente profissionais, que as pessoas interpretam muito. E repara, é interessante porque completamente fora do âmbito religioso ou da relação com Deus. É muito comum ouvir, por exemplo, pessoas na área da saúde, médicos, enfermeiros, falar da sua vida como uma vocação. Senti-me chamado para isto, é uma vocação. Professores, por exemplo, outra área. As áreas educativas em geral estão muito ligadas a uma ideia de vocação. E o que é que as pessoas querem dizer quando falam de sentirem essa vocação?
Normalmente, no contexto em que eu estou aqui a falar, as pessoas estão completamente fora do padrão religioso. Não estão a falar de sentirem um chamado divino. Embora também o possam sentir. Simplesmente, neste contexto, o que é que significa a pessoa sentir-se vocacionada? É sentir que o que dá propósito à sua vida é cumprir aquela missão. E, portanto, se uma pessoa que sente uma vocação para cuidar, se tivesse, e às vezes acontece, por diversas razões na vida, a pessoa tem que fazer outra coisa, é como se a pessoa sentisse, ok, eu estou a fazer isto para sobreviver, para ter pão na mesa, mas eu sinto que a minha vida não está a ir na direção certa. Por isso, uma vocação dá um desígnio para a vida. O que significa que quando a Bíblia e o apóstolo Paulo aqui afirmam para nós andarmos dignamente de acordo com a vocação que recebemos, há uma coisa que nós podemos dizer, e independentemente de qual seja a nossa profissão, de qual seja a nossa carreira, de qual seja a vida que temos, mesmo se alguma pessoa, porventura, na sua vida profissional ou pessoal, não se sente propriamente preenchida como tendo um grande desígnio, a vida cristã tem a solução para isso. Deus traz um propósito. Porque Deus traz um propósito. Deus tem uma vocação para todas as pessoas. Muitas vezes até se consegue conciliar a vocação com a profissão. Sim, sim. É verdade. E por isso há muitas pessoas que na vida profissional que têm, sentem que Deus as chamou para aquele lugar, para aquelas circunstâncias ou para aquela carreira. Mas não é necessário que haja uma conciliação entre estas duas coisas. Porquê? Porque a vocação é mais alta do que a profissão que nós temos nesta terra. A vocação é um desígnio superior dado por Deus. Portanto, já perdemos aqui ou investimos aqui um pouco de tempo nesta introdução, porque ela coloca aqui dimensões-chave realmente. Andar com Deus, mas um andar dignamente de acordo com a vocação. Deus deu um desígnio a todos nós. E qualquer pessoa que nos escuta nesta hora precisa ter esta compreensão profunda. Há um desígnio da parte de Deus para todos. Agora, o que é que o livro de Efésios aqui no capítulo 4 vai fazer? É ajudar-nos a compreender a manifestação dessa vocação dentro de um contexto particular. E esse contexto é a Igreja. Por isso eu proponho, Luís, que nós agora pudéssemos de facto avançar para entender alguma coisa muito importante que temos diante de nós. E portanto talvez pudéssemos agora ler um pouco mais. Eu proponho lermos a partir do versículo 4. E o apóstolo diz o seguinte: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Este texto é um daqueles que permite fundar um grande princípio bíblico que se aplica à vida cristã e particularmente à vida da Igreja. É aquilo que eu designo como a conjugação perfeita, o plano de Deus para a vida do crente e para o coletivo, que a Bíblia chama a Igreja, é uma conjugação perfeita entre o que eu vou designar como fatores unificadores e fatores diversificadores. Ok. Existem um conjunto de fatores que trazem unidade, que congregam, que juntam. Aqui, esses fatores estão descritos através da expressão um. Há um conjunto, portanto, de coisas, de experiências, que essas servem como fatores unificadores. No caso, agora repetindo, ou seja, lendo o texto agora através desta lente, nós percebemos que há um só Senhor e que há uma só fé, que há um só Espírito, ou que há uma só esperança. São 7 uns consecutivos. São estes 7 uns que, na verdade, são fatores unificadores. Mas é absolutamente central compreender, e é o que o capítulo 4 vai fazer, é primeiro mostrar os fatores unificadores para depois introduzir os fatores diversificadores. Muito importante não confundir com os fatores divisores. Ou seja, Claro, são diferentes. são duas coisas diferentes. É a unidade da Igreja, a unidade entre os crentes, só se pode expressar na diversidade. Agora, o que é essa diversidade? Não é uma coisa meio aleatória que cabe agora a cada um de nós escolher o que é essa diversidade. É o dom.
a Bíblia também vai determinar onde é que está essa diversidade. E esses são os fatores diversificadores. O versículo 7, para fazer aqui esta leitura mais clara, o versículo 7 é o versículo que na narrativa do texto faz a divisão entre fatores unificadores e fatores diversificadores. Por isso é que tem uma conjunção adversativa. Que é, ok, eu até aqui falei-vos do que nos une. E vem desde o princípio. Andamos numa só vocação, procuramos guardar a unidade, que é o que diz o versículo 3, e depois a descrição dos tais uns, as coisas que nos unem. E depois diz, mas. E nós sabemos que o mas é para dizer, apesar de tudo o que eu disse, ou a seguir a tudo o que eu disse, há outra coisa muito importante. Por isso é uma ideia de complementaridade. Agora chegamos aos fatores diversificadores. Só existe igreja, para eu dar já a conclusão e ser cada vez mais claro a dizer isto, só existe igreja na junção, no cruzamento, na complementaridade entre fatores unificadores e fatores diversificadores. Pode acontecer por vezes que algumas pessoas só queiram dar ênfase aos fatores diversificadores e que algumas pessoas só queiram dar ênfase nos fatores unificadores. E aí, nesse desequilíbrio, a igreja passa por problemas. Sempre. Mas o equilíbrio entre estas duas cargas, digamos assim, é muito importante. E é por isso que agora o que é que o apóstolo vai dizer? Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom. Ou seja, embora exista uma só fé, um só Senhor, uma só esperança, uma só vocação, nós não manifestamos essas coisas todos da mesma maneira. Porquê? Porque Deus não quis assim. Porque Deus dotou-nos de individualidade. E os fatores diversificadores dentro da igreja são aqueles que dizem respeito ao universo de cada um. E esse universo de cada um é um universo sagrado. Podemos dizer assim. Porquê? Porque foi estabelecido por Deus. Foi Deus que estabeleceu o facto de que tu, na igreja, como líder de igreja, como servo de Deus, vais manifestar a vocação, o desígnio que Deus te deu. Vais manifestá-lo através de características. No caso que tem a ver com a tua personalidade, o teu temperamento, mas também expressá-lo através de carismas, de dons, de formas ou manifestações que são únicas, que vão fazer o quê entre mim e ti? Vamos usar-nos aqui como referências, vão distinguir-nos. Então nós hoje estamos os dois sentados aqui neste sofá, à frente destas câmaras, a falar com as pessoas que nos vão estar a ver. Existe um conjunto de coisas que nos unem. No caso, porque este é um programa de estudo da Bíblia, podíamos dizer que o primeiro fator e principal unificador aqui neste momento entre nós é a palavra. Exatamente. Porque a palavra é que nos une. Eu não venho aqui dizer, bem, Luís, eu sei que tu tens aí a Bíblia, mas eu tenho aqui um outro livro que também acho que era interessante para estudarmos. Não, nós estamos a estudar a Bíblia. Ou seja, esse é um fator profundamente unificador. Mas o facto de crermos no mesmo Deus, obviamente que é um fator unificador. A partir daí, a maneira como eu falo é diferente da maneira como tu falas. Vai logo a esse aspecto. Tem a ver com a formulação das palavras. Tem a ver com a maneira como o nosso cérebro raciocina. Os caminhos do nosso cérebro são diferentes de pessoa para pessoa. Mas depois tem a ver com a educação, com a cultura, mas também muito a ver com o quê? Com os dons e principalmente, claro que eu estava-me a referir àquelas características naturais, com as quais nós nascemos, mas depois vêm aquelas que não são as coisas que nós nascemos. São aquelas que nos estão São dadas. aquelas que nos foram dadas por Deus. Por isso é que a partir daí do versículo 7 em diante é uma explicação do que é isto de cada um receber a graça segundo a medida do dom de Cristo. Quer dizer que as medidas são diferentes. E as medidas não é para dizer um recebeu uma grande medida, um é bom e outro é mais ou menos bom. A medida é Deus distribuiu-os de uma maneira diversa. E isso é de uma beleza incrível. É por isso, claro, que nós, quando continuamos a ler, ele vai falar de Cristo, obviamente, e dizer, vamos já ler aqui o versículo 11, só para fazer a leitura aqui já comparada, porque a seguir já entraremos com mais detalhe. O que é dito? Ele mesmo, falando de Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que quer dizer que estes grandes objetivos, que são 3, que
que o apóstolo estabelece, aperfeiçoamento dos santos, portanto, o aperfeiçoamento mesmo de cada um, das pessoas, mas também a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, isto só pode acontecer se houver diversidade. Uhum. Se a forma, a tal medida da graça de Cristo for manifestada com essa extraordinária diversidade. Uma coisa que eu queria que nós pudéssemos considerar aqui é que estes fatores unificadores e os fatores diversificadores são mesmo a base, vamos dizer assim, da construção da igreja. É por isso que isto não está só em Efésios. Eu vou dar-te aqui um exemplo e partilhar com os nossos ouvintes e espectadores. Em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos 12 também. ou Romanos 12, sabemos que são textos absolutamente centrais para falar de dons. Mas também para falar de igreja. Talvez o tema, podemos dizer que o tema principal é sempre a eclesiologia, a igreja, e os dons aparecem mais como uma forma de explicar como é que a igreja funciona. Quando chegamos a 1 Coríntios 12, se lermos do versículo 1 ao 7, é muito interessante porque a estrutura é exatamente a mesma. Sim, sim. E o texto vai dizer assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É muito interessante porque aqui a estrutura que Paulo usa é diferente da de Efésios, mas o tema e a linguagem é muito semelhante. O propósito E depois o que diversifica, o que traz diversidade. No caso, enquanto em Efésios 4, Paulo coloca primeiro os fatores unificadores e depois faz a divisão para os fatores diversificadores, ele aqui faz um e o outro, que é um jogo, parece que ainda torna mais evidente o dizer há uns, mas há outro. E mais uma vez aparece aqui a conjugação que faz a diversidade, que é o mas. Porquê? Porque uma coisa não pode viver sem a outra. Por isso, há diversidade de dons? Sim senhora, mas que a diversidade não cause confusão. E que eu diga, o meu dom é que é melhor que o teu. O que interessa é o meu dom. E tu vais defender o teu dom. Não. A diversidade dos dons, como é que se manifesta? Manifesta-se na unidade porque o Espírito é o mesmo. O que deu a ti, deu a mim. Portanto, não pode haver falta de unidade em alguma coisa que tenha a mesma origem. Então, esta explicação é extraordinária e Paulo faz isto diversas vezes porque o conceito é este, ajudar a compreender que, na verdade, a igreja foi estruturada em dois grandes pilares. E esse é um outro aspecto que eu gostava de partilhar aqui neste momento. Nós podemos dizer que há dois grandes pilares que constituem, vamos dizer, a realidade da igreja. E esses dois pilares são o chamado, por um lado, e os dons, por outro. Uhum. Por isso é que um é fator unificador, outro é fator diversificador. Em que sentido? O chamado é feito a todos. Não há nenhum crente que possa dizer que não foi chamado por Deus. Então, o chamado é universal. Talvez uma palavra útil na linguagem bíblica e cristã para falar disto é a ideia do discipulado. O discipulado não é um dom. Não é uma coisa que umas pessoas receberam e outras não receberam. Porque na igreja cristã todos entram como discípulos. Onde é que nós encontramos claramente isso na Bíblia? Encontramos isso no exemplo do discipulador mestre, Jesus Cristo. Ele é que estabeleceu esse padrão sobre a forma como a igreja cristã se organiza. Porque a igreja cristã é o quê? É um movimento de expansão do reino de Deus. Pelo menos é assim que eu gosto de designar, olhando essencialmente para Cristo. Porque Cristo, o que é que diz os evangelhos? Os evangelhos dizem, quase no início de todos, não é? Quando começou o ministério de Cristo, Marcos 1,16, por exemplo, diz, não é? E veio Jesus pregando o evangelho do reino de Deus. Portanto, a igreja começa-se a organizar e a ser igreja a partir do momento em que a proclamação do reino de Deus começa a ser feita. Logo, a igreja é um movimento de expansão do reino. O reino começou, em termos da realidade cristã, o reino de Deus começou com Cristo. Por isso ele disse, o reino de Deus é chegado a vós. Ele foi a manifestação física, real, visível do reino de Deus.
É por isso que quando nós queremos entender o que é o reino de Deus, quais são os seus valores, como é que se manifesta o reino de Deus, é simples. É ler a vida de Jesus. E a forma como ele falava, como ele tratava as pessoas, como ele se movimentava, como ele se relacionava com Deus, como ele lidava com o pecado, enfim, em todas as dimensões, Cristo é um exemplo encarnado, corpóreo do que é o reino de Deus, porque ele é o Senhor desse reino. Então, a igreja é isto, é a expansão do seu reino. Como é que Jesus começa a expandir o seu reino? Mesmo quando vamos aos evangelhos, isto é muito interessante. O evangelho de Marcos é um dos melhores para conseguir captar esta ideia, que é, Jesus começa a pregação do evangelho do reino de Deus e diz, ok, eu vim pregar, proclamar o reino de Deus, e depois começa a caminhar e depois chama André, não é? E Simão. E depois eles avançam e vão chamar depois os outros irmãos, não é? Então, Tiago e João. Então, o reino de Deus vai se expandindo chamando discípulos, que é, venham para o reino, sejam pescadores de homens, não é? Tal termo muito conhecido. Ora, o ponto aqui é, não me estou propriamente a desviar, o ponto é dizer que o discipulado é o meio através do qual, ou aquilo que Jesus definiu, para que o seu reino expandisse. Por isso é que no final, aliás, da sua passagem nesta terra, o que é que Jesus vai dizer aos discípulos? Fazei discípulos entre as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos disse, basicamente é, ok, eu agora deixei aqui os pilares, como é que o reino de Deus funciona, os seus ensinos, os seus fundamentos, os seus valores, vocês ensinem isso e batizem as pessoas. Na prática, o que é o batismo? É a manifestação de que a pessoa passou de um reino para o outro. Passou do reino das trevas para a luz. Então, o reino de Deus, ele vai-se alargando através de pessoas que tomam a firme decisão de pertencerem a esse reino e de serem discípulos do Mestre. Logo, o discipulado não é um dom. No sentido de que não é uma coisa que nos diversifica ou nos separa. Não é particular, é universal. Não há ninguém que não seja discípulo se quiser seguir a Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai explorar muito este conceito, designando a ideia de chamado ou de vocação. Ou seja, esse tal chamado que Jesus fez aos primeiros apóstolos e que Paulo várias vezes disse, também me fez a mim, quando eu ia a caminho de Damasco, esse chamado é o mesmo que Deus está a fazer a todos. Então, esse é o primeiro pilar da construção da igreja. E depois existe o segundo pilar. Dons. Diversidade. Aquilo que na carta aos Coríntios que estávamos a ler, o apóstolo Paulo até vai dissecar, declinar de uma maneira lindíssima, que nos ajuda a compreender como é que os dons se transformam em ações. E a sequência que ele faz é dons, ministérios e operações. Ora, então, nós chegamos agora onde? Ao versículo 11. E era aí que eu gostava que nós terminássemos, no fundo, nos minutos que ainda temos. Porque o que é que Paulo vai fazer aí? Dentro desses fatores diversificadores, porque ele já fez primeiro os unificadores, ele agora vai dar uma lista concreta, vamos dizer assim. Quer dizer, ele vai dizer o que Cristo exaltado, ele dá à igreja. O que ele dá. Sim. E o que Deus dá à igreja para ela ter essa diversidade de manifestações é o quê? Vamos só relembrar aqui. Pessoas específicas, não é? Pessoas que são chamadas para manifestar através de dons estes ministérios. Aqui vem a vocação. Chamado e vocação. Tal e qual. Todos são chamados, mas não são todos chamados para o mesmo. Não têm a mesma vocação. Então, nesse sentido, o apóstolo, neste caso, porque como nós sabemos, nenhuma lista de dons no Novo Testamento, isto é um pequeno parênteses, mas nenhuma lista de dons deve ser considerada exaustiva ou exclusiva. Claro. Por isso é que elas são diferentes. Há muitos dons que nem sequer estão descritos na Bíblia, é isso que é evidente, por isso é que as listas são diferentes, mas esta tem uma particularidade, que é ele dizer que Cristo, ele mesmo deu uns para, e depois vai fazer esta distinção entre apóstolos, para ganharmos tempo vamos já fazer o que são apóstolos, são pessoas que são enviadas, portanto o apostolado é um ministério que tem a ver com envio e com autoridade espiritual. Portanto, a pessoa chega a um lugar, nem sequer é conhecida, mas porque é um apóstolo, porque foi enviada, ela vem na autoridade de quem a envia. Os apóstolos são aqueles que são enviados. Depois temos os profetas,
que são aqueles que recebem da parte de Deus também o que é agora? Uma autoridade para proclamar, porque o dom profético é um dom de proclamação. E depois temos os evangelistas, que são os que recebem uma autoridade para pregar, para dizer o evangelho. Se quisermos numa linguagem que nós aplicamos muito hoje, é o que nós diríamos os missionários. São pessoas que vão a diferentes lugares e a diferentes pessoas para pregar o evangelho. E depois outros para pastores e doutores. Aqui talvez doutores, uma boa parte das nossas traduções dizem doutores, para que não fiquem dúvidas, isto pode ser traduzido por mestres ou por professores. Não é? O termo original seria pedagogos. Não é? Sim, era usada por causa do termo que já existia na altura, os doutores da lei. Doutores da lei, que era utilizada essa... São aqueles que têm a capacidade de ensinar e a explicar. Exatamente. No fundo. Exatamente. Claro que aqui até a leitura pode-se fazer como pastores e doutores, ser lida em conjunto. Isso é até um debate teológico interessante. É um detalhe que não nos interessa tanto aqui. Mas, de facto, nós temos aqui pastores que têm uma curiosidade de que a expressão poimen, aqui, do grego, pastor, é um apax bíblico, que quer dizer, é a única vez em todo o Novo Testamento que aparece. Que a palavra poimen, pastor, é aplicada a um dom particular dentro da igreja e, portanto, ela tem um significado muito importante aqui. Não há um termo de comparação, porque o único contexto em que pastorear aparece é quando ele aparece como uma metáfora do que fazem os presbíteros, os bispos, no fundo, os líderes da igreja. E aqui eu faço uma menção, por exemplo, a Atos 20, que é um texto muito interessante, que, curiosamente, é o apóstolo Paulo também que está a falar. Uhum. E ele fala aos presbíteros, em Atos 20, e no versículo 28, ele diz que vocês nunca esqueçam que a vossa missão é pastorear, ou cuidar o rebanho de Deus. Então, e está a falar para presbíteros. É muito interessante, por isso, notar aqui que estas diferentes funções são a manifestação de dons. E é curioso, Pedro, porque nós vemos que Deus dá à igreja, não são cargos ou funções. Ele dá pessoas vocacionadas. Aqui, se calhar encontramos a maior diferença quando nós falamos a nível da igreja, dizia já um bocado da diversificação. Todos nós somos chamados para o sacerdócio universal, mas nem todos temos o mesmo papel. E é verdade que um pastor, ou um mestre, ou um evangelista, ele é alguém que também faz parte desse sacerdócio, mas tem uma vocação diferente e um chamado diferente dos outros membros da igreja. E uma coisa muito importante, para cimentar essa grande verdade que estás a afirmar, que é bíblica, é de que, primeiro, o papel da igreja como corpo ou como coletivo é reconhecer essa manifestação. Mas não cabe à igreja dizer quem é que pode receber o dom ou não pode receber o dom. Esta, para mim, é uma das conclusões mais importantes de Efésios, no capítulo 4, e precisamente na descrição destas 5 funções, que na verdade são 5 dons. Elas podem ser traduzidas na prática na igreja, numa manifestação de funções eclesiásticas, mas são, essencialmente e biblicamente, são dons. E os dons não são os homens que têm a capacidade de estabelecer os critérios. Ou seja, não sou eu que posso dizer se tu tens os critérios para ser profeta ou não a tens. Não é assim que a Bíblia estabelece. Nem sou eu que tenho a autoridade a dizer eu tenho o dom para ser pastor, ou tenho o dom para ser evangelista, ou tenho... Não. Ou eu sou profeta. Os dons são uma dádiva divina sobre a pessoa. E agora a pergunta é, mas o corpo, o coletivo, tem alguma função? Tem. Claro. E essa função está descrita na Bíblia, porque a Bíblia diz, por exemplo, que nós, o que é que temos que fazer? Olha, o apóstolo João diz, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai os espíritos, porque entre vós vão surgir falsos profetas. O que quer dizer que o que o apóstolo João está a dizer é que a nossa função não é dizer quem tem o espírito. A nossa função é provar o espírito. E por isso há um papel do coletivo, que é a igreja ou o corpo. O papel é a manifestação, é verificar a manifestação do dom da pessoa. Porque os dons, eles têm que produzir o quê? Fruto. Exatamente. Por isso é que eles, se são dons do Espírito, vão produzir os frutos do Espírito.
Por isso é muito importante compreender qual é o papel da Igreja e qual não é. Isto para mim é um assunto, nós não entramos aqui nesse detalhe, mas podemos deixar eu deixo esta nota claramente. Este é um assunto muito importante porque eu acho que historicamente, não é de agora, é historicamente, na Igreja cristã, mas isto tem percorrido a história das igrejas, até ao tempo em que nós vivemos, de várias formas, há sempre uma espécie de uma tensão Exatamente. entre qual é o papel da Igreja a dizer quem pode e não pode, por exemplo, exercer funções eclesiásticas. E há uma enorme, na minha leitura, biblicamente, porque é aqui que nos estamos a situar. Nós não estamos aqui para fazer comentários eclesiásticos, não, para interpretar a palavra. Sim. Quando eu leio e faço a hermenêutica deste texto de Efésios 4, fica-me claro, juntando com muitos outros textos, que o papel da Igreja não pode ser confundido. Porque o papel da Igreja não é de dizer quem pode ou não pode receber. O papel da Igreja é provar os espíritos. Exatamente. Tal como Jesus dizia, pelos seus frutos os conhecereis também. Ou seja, a manifestação na vida da pessoa é que nos vai ser o indicador se aquela pessoa recebeu ou não da parte de Deus o dom. Caso contrário, nós poderíamos dizer a uma pessoa que tenha recebido um dom profético, se ela não encaixar nos critérios que nós considerarmos, nós íamos dizer àquela pessoa, olha, tu não podes ser profeta porque tu não encaixas nos critérios que nos parecem ser os critérios certos. Mas é que os critérios são de Deus. É isso, tem que ser de Deus. Temos que ver, através da palavra, se realmente reconhecemos aquilo que são os frutos do Espírito. Ora, o que é muito importante aqui, Luís, é considerar que esta verdade que estamos aqui a fundamentar tem que ser aplicada a estas 5 áreas de manifestação dos dons. É aos apóstolos, é aos profetas, é aos pastores, é aos professores, é aos missionários e evangelistas. Porque um aspecto, eu talvez devemos estar mesmo a terminar o nosso tempo. Sim, mas acho que mesmo que ultrapassemos hoje um bocadinho, eu acho que merece esse ponto de reflexão. Permite-me apenas dizer aqui algo interessante em relação ao que estavas a dizer. Ao nós reconhecermos essas pessoas que Deus ele concedeu para a Igreja, ele tem as funções que logo a seguir são nos ditas, versículo 12 e 13, ele visa é Deus que não só as vocaciona, como lhes dá a autoridade. Essa autoridade vem de Deus. Essa autoridade vem de Deus. Não é eu querer... E aqui há um problema que nós, às vezes, as igrejas, vivemos isso. Que é o nós... não é que a pessoa tenha autoridade, mas é nós queremos reconhecer a autoridade da pessoa. E esta autoridade vamos a reconhecer na medida em que nós reconhecemos o papel da igreja e o papel de quem Deus enviou na igreja para nessa diversificação saber que este não é o meu papel. Este é o papel de quem Deus colocou no papel. Quando nós compreendemos essas duas vertentes, de facto é aí que há paz, que há equilíbrio. É aí que a igreja vive. Um aspecto central para mim, este seria talvez um texto que eu hoje não queria terminar sem o partilhar, é todo o conceito de sacerdócio universal. É absolutamente essencial para compreender eclesiologia, que é, na verdade, do ponto de vista técnico, é isto que estamos aqui a falar, que é o que é a igreja, como se organiza a igreja, como é que Deus estabeleceu a sua igreja. E a igreja cristã foi estabelecida numa lógica estrutural de sacerdócio universal. É por isso que na manifestação prática dos dons na igreja e na sua organização, por vezes, até porque uma grande parte da cristandade continua, às vezes sem se aperceber, eu acredito, ou até de forma inconsciente, mas há uma grande parte do mundo cristão que continua assente numa estrutura de tipo sacerdotal ou de classe sacerdotal. Quando, na verdade, o e sacerdócio e as igrejas, é particularmente toda a igreja protestante, ou seja, a igreja que não valida nenhuma forma de tradição histórica ou autoridade eclesiástica, como podendo sobrepor-se à autoridade bíblica, a igreja cristã precisa, se for bíblica, precisa de reconhecer isto. Que classe sacerdotal foi o instrumento de organização do povo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Por isso os sacerdotes tinham um conjunto de critérios, aliás, que estavam claramente definidos. Que tinham a ver com a família de onde vinha o sacerdote, o género do sacerdote e depois um conjunto de características. A tribo da qual eram originários os sacerdotes. Esses critérios estabeleciam de uma forma fechada, por isso o sacerdócio era uma classe.
As pessoas não tinham a lógica de poder um dia ascender à classe sacerdotal. Não funcionava assim. A classe sacerdotal tinha um conjunto de critérios. Ora, a Igreja cristã veio substituir esta estrutura. Porquê? Porque Cristo assumiu o papel de sumo sacerdote. Como Cristo é o sumo sacerdote, não existe uma classe sacerdotal. A mim ou a ti podem nos chamar pastores. Mas nós não somos uma classe sacerdotal. Nós estamos a manifestar o dom de Efésios 4. Ou seja, se nós recebemos uma vocação divina para o exercício do ministério de cuidar do rebanho e de ter autoridade espiritual sobre o rebanho e ensinar, porque por isso é que é pastores e doutores, essa autoridade é-nos dada por Deus e reconhecida pela Igreja, mas não nos coloca numa espécie de classe sacerdotal que tenha ascendência sobre as pessoas. Porquê? Porque o que o apóstolo Pedro escreveu, e isto é muito claro, capítulo 2 da primeira carta, eu leio o versículo 5, muitas vezes lemos o 9, o 5 creio que até é muito relevante, em que o apóstolo diz: vós sois pedras vivas, edificadores da casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Isto é extraordinário porque este texto faz uma transição plena do que era a estrutura de linhagem sacerdotal do Antigo Testamento para o que é agora a estrutura sacerdotal no Novo Testamento ou na Igreja Cristã, em que todos os crentes são pedras vivas. Nós construímos a casa espiritual e nós todos cumprimos lá dentro os sacrifícios espirituais. Quer isso dizer que, ao não haver uma classe, ao Deus ter constituído e ter dado pessoas com vocação especial para liderarem a sua igreja, Deus está a contar, na verdade, com todo o corpo. Todo o corpo. Todos. Ou seja, daí essa imagem da pedra e da parte do corpo. Nós fazemos parte integrante, e quer dizer que se eu não me envolver nesta dinâmica da união da igreja, que é uma tensão, sempre um chamado, e não é fácil, mas se eu não lutar no espírito e em amor para essa união, o corpo não vai funcionar. Não funciona. Se eu não me envolver naquele que é o meu papel, eu tenho uma perna, se a minha perna hoje se lembra e diz assim: olha, eu não quero, anda com a cabeça ou anda com as mãos, o corpo não vai andar. Totalmente. Cada um de nós tem que desempenhar o papel que Cristo nos deu para que a igreja possa ser saudável, possa ser plena e possa amadurecer. Para que ela funcione. Exatamente. E a minha última palavra é esta. Hoje, o que acontece na igreja, o que distingue a igreja cristã do que, por exemplo, acontecia em Israel é o seguinte: nós hoje não vamos à igreja para assistir a alguma coisa que lá vai acontecer e para, naquele lugar e através do sacerdócio de alguém, podermos receber a graça divina. Nós hoje, quando vamos à igreja, somos uma pedra da igreja. É a diferença entre uma lógica em que o templo era um lugar sagrado, em que eu até tenho que orar a olhar para o templo, porque o efeito, o poder vem do templo. Ou seja, o poder vinha do lugar e da pessoa que lá ministrava dentro. Hoje, o poder vem do dom que Deus me deu para eu construir a sua igreja. Eu agora não olho para o templo em busca de alguma coisa, eu sou o templo. Como? Com a vocação que Deus me deu, com o dom com o qual Ele me capacitou. Obrigado, Pedro. Ser a igreja. O desafio. A igreja, eclésia no grego, ela significa chamar para juntar, reunir. E é, na verdade, na medida em que eu faço parte desse corpo, que eu sou uma parte envolvente e ativa nesse corpo, que eu me torno igreja e que nós em conjunto nos reunimos para ser a igreja e funcionar como esse corpo de Cristo, com Ele é no comando. Não perca o próximo episódio de Paulo aos Efésios.